estava para preparar esse sermão, eu me perguntei assim, eu disse, poxa vida, é dia da juventude, porém eu tenho também os irmãos, os cabeças brancas, né? A turma aí, os veteranos de guerra aí. Como é que eu vou trazer uma mensagem, Senhor, que venha alcançar e modular, equalizar o auditório? Eu não posso trazer uma mensagem só especificamente para jovem, mas tem que trazer para todos. E Deus me levou para um tema muito específico, que é comum desde o pequenino, passando pelo jovem, chegando até o ancião, que é sonhos. Todo mundo tem sonhos. Todos nós temos sonhos. Em uma das aulas da minha formação, quando eu estava numa aula de neurofisiologia do sono, eu lembro que uma pergunta foi feita ao professor que estava adiante e foi perguntado da seguinte maneira: qual é a função do sonho? Deitar, dormir, sonhar. Qual é a função do sonho? E aquele professor, ele respondeu de uma forma muito interessante. Ele disse assim: a principal função do sonho é nos manter vivos. Porque quando você está dormindo, o teu corpo ele entra na rotação mínima. E ele precisa de um estímulo para continuar funcionando, senão ele para. Então por que você sonha? Porque enquanto você está sonhando, teu coração está batendo, teu pulmão está ventilando, teu sangue está circulando e você está vivo. E quando você não sonha, você entra em coma. Porque coma nada mais é do que a ausência de sonhos. É por isso que todos nós à noite sonhamos, mesmo que não lembremos no dia seguinte, todos nós sonhamos mais de 12 sonhos por noite. E isso nos mantém vivos. Quando você não sonha, você está em coma. Partindo desse princípio, todos nós sonhamos na vida espiritual. E se você não tem sonhos, você está um morto vivo. Então, nesta noite, a juventude que eu quero me referir é todo aquele que sonha. Então vem a minha pergunta: onde está a juventude da Pibara? São todos que estão nesse auditório. Desde o pequeno até o cabeça branca, todos nós sonhamos. E se você não sonha, você está em coma. E Deus tem planos interessantíssimos para nós. Nós temos motivos para sonhar. Por que nós podemos sonhar como os filhos de Deus? Primeiro, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É difícil você não ter sonhos quando você tem um Deus de milagres. Um Deus que tudo pode, um Deus que é provedor, um Deus que é curador, um Deus que é libertador. Um Deus que é dono da prata e do ouro, um Deus que está sempre presente, um Deus que consola, um Deus que restaura, um Deus que levanta, um Deus que sustenta, um Deus que nunca abandona. Nós temos motivos de sobra para sonhar, só que infelizmente muitos cristãos na sua jornada param de sonhar. E eles esquecem que o combustível da vida espiritual é o sonho. A Bíblia fala: o justo viverá da fé. E o que é a fé de acordo com Hebreus 11:1? A fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, fé é sonhar. Se você tem fé, você está sonhando. Se você tem fé, você está tendo capacidade de enxergar aquilo que não está materializado, mas que em algum momento, no momento propício de Deus, no kairós de Deus, vai cruzar o seu caminho. E o mais interessante de tudo, nós temos sonhos, mas Deus também tem sonhos para conosco. Em Jeremias 29:11, que não é o texto base da minha mensagem, eu só faço referência aqui, Deus fala o seguinte a seu respeito, ele diz: olha, porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não fazer dano algum, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus também tem sonhos para você. Mas nesse processo, nesse trajeto, nós encontramos ladrões de sonhos. E este é o grande problema. Pessoas que querem destruir os seus sonhos. Pessoas que querem te roubar aquilo que Deus está te entregando. E talvez você pergunte assim: Walter, quais são as características desses ladrões de sonhos? Por que eu tenho que tomar cuidado com eles? Porque se você não atentar o mecanismo de roubo desses ladrões, você vai se frustrar ao longo da vida. E os seus sonhos e os sonhos de Deus para com você podem ficar frustrados por conta de ladrões de sonhos.
Em João capítulo 10, verso 10, tem um versículo bastante conhecido, você sabe de cor. Jesus diz o seguinte: o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? Eu ouvi sorrateiramente a palavra diabo. Mas é interessante que quando você lê João 10, você vai ver que o diabo não aparece nesse texto. Jesus não estava falando do diabo aqui. Jesus estava falando de pessoas. E se você for ler o contexto de João 10, você vai ver que Jesus estava falando dos líderes religiosos da época, que eles matavam, roubavam e destruíam. Quando se fala do ladrão de João 10:10, são pessoas que elas querem matar, roubar ou destruir os seus sonhos. Por que eles querem matar os seus sonhos? Porque os sonhos nos trazem vida. Lembra o que eu falei na definição de sonho no começo? Quem não sonha está morto, está em coma. Eles querem matar porque o sonho te traz vida. Eles querem te roubar porque todo sonho é muito precioso para o sonhador. E quando eles não conseguem fazer isso, eles querem destruir, porque todo sonho é processo de uma construção. Cuidado com os ladrões de sonhos. Quando você ignora isso, sua vida espiritual ela corre um sério risco. Quando você ignora as pessoas que querem matar, roubar ou destruir aquilo que Deus tem para você, você corre um sério risco de naufragar pelo caminho e levar uma vida medíocre, parca, pobre. Mas quando você fica atento a esses ladrões de sonhos, que nós vamos observar a anatomia deles na vida de um personagem bíblico logo à frente, você vai observar que essas pessoas, elas são capazes de tudo para te destruir, mas quando nós nos blindamos contra elas, nós conseguimos triunfar na graça do Senhor. Porque quando uma pessoa mata, rouba ou destrói o sonho da outra, essa pessoa que foi vítima desse saqueador de sonhos, ela entra na área da carência. E quando nós entramos na área da carência, queridos, é terrível. Uma pessoa carente, ela já não tem mais estímulo para sonhar. Uma pessoa carente, ela fica agora sem capacidade de escolher o que ela quer. Ela não tem vontade própria, ela não tem desejo próprio. Essa pessoa agora, ela delega a terceiros responsabilidades que seriam dela. Essa pessoa agora, ela entra dentro de uma zona de carência e entra dentro da zona do vitimismo. Ela começa a entrar agora em um processo de cegueira espiritual e começa a entrar em sofrimento. E ao entrar no sofrimento, muitos que param de sonhar por terem sido saqueados, espiritualmente falando, elas entram agora em um processo muito doloroso que pode atingir até o próprio corpo e a própria mente. Quantos que estão aqui medicalizando a própria dor? Quantos que estão aqui se entupindo de remédios para medicalizar uma dor que está aqui dentro? Nada contra remédio, nada contra, nada nesse sentido quando bem indicado e bem direcionado. Mas o fato é que muitas pessoas estão tomando remédios hoje para se entorpecerem, porque foram saqueadas nos seus sonhos e não sabem mais o que fazer. Não veem mais esperança, porque elas não conseguem enxergar um futuro. Se querem te deixar cego, basta tirar os teus sonhos. Se querem te deixar na carência, basta te tirar o horizonte da frente. E esses ladrões de sonhos, eles são especialistas em fazerem isso. Mas eu quero convidar você agora a conhecer um grupo muito específico que tentou saquear os sonhos de um dos personagens mais icônicos da Bíblia Sagrada, que inclusive está no livro Os Improváveis que Deus usa, do pastor Marcos Petrucci. Eu estou falando aqui do José. Você conhece a história dele e eu não vou ser extensivo aqui na minha fala, porque você conhece. José, a história dele, aparece com ele um jovem adolescente de 17 anos. Um rapazinho cheio de sonhos. Só que aquele rapaz, desde cedo, ele começou a ter problemas. Sua mãe, ao dar à luz ao seu irmão mais novo, Benjamim, ela morre. E no que ela morre agora, ele se encontra no meio da família do seu pai, Jacó, que tinha outros filhos de outros relacionamentos, e esses irmãos lhes são muito sutis. São muito hostis e sutis. E durante muito tempo, esses irmãos começaram a perseguir José de uma forma muito assintosa.
Só que desde cedo, Deus revelava os seus sonhos para José. E vocês lembram dos sonhos de José? Aquele sonho no qual ele percebe numa noite que o sol, a lua e as estrelas se dobram diante dele, que os feixes de trigo agora todos se dobram diante do feixe maior que representava ele mesmo. E ele agora fala esse sonho despertando a ira dos seus irmãos, despertando a ira dos ladrões de sonhos. E é nesse ponto que eu quero fazer um recorte da Escritura. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 37, o verso 18 ao 20. Gênesis capítulo 37, verso 18 ao 20. O contexto desse capítulo aqui, José agora conta os seus sonhos, seus irmãos ficam revoltados, seus irmãos estavam preocupados agora, porque se Jacó morresse, como é que seria essa sucessão, essa corrida em direção à herança? Quem é que ficaria com a herança de Jacó? Quem é que lideraria o clã agora? E muitos se preocupavam porque Jacó privilegiava e muito a José. A Bíblia fala que Jacó amava José, que era uma expressão do amor que Jacó sentia pela mãe de José, que havia morrido tempos atrás. Seus irmãos, eles ficaram revoltados um dia que o pai de José, o Jacó, pega uma capa colorida, lindíssima, que era a representação de realeza na época, e quem usava aquele tipo de capa significava que não podia fazer qualquer tipo de trabalho, era uma capa muito especial. Jacó vai, dá ao seu filho José essa capa, e a fúria dos seus irmãos chega ao extremo. E aqui, no capítulo 37, verso 18 a 20, acontece a trama dos matadores ladrões de sonhos. Olha o que nos diz as Escrituras. Eles o viram de longe, os irmãos de José, e antes que chegasse, planejavam matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha que fala perversa. Lá vem um sonhador. Vamos matar o sonhador e vamos ver o que vai ser dos sonhos desse sonhador. Olha que malignidade. Olha que capacidade demoníaca havia no coração daqueles homens, daqueles rapazes, para destruir o sonho de terceiros. E é assim na sua e na minha vida, meus queridos. Quando Deus nos dá sonhos, nos revela sonhos, e nós começamos a caminhar no processo que leva à realização do mesmo, nós vamos falar sobre isso mais à frente, você vai ver que sempre vai aparecer pessoas querendo destruir aquilo que Deus confiou a você, ou lhe confiará. Os ladrões de sonhos estão sempre por perto, e pasme, geralmente esses ladrões estão do nosso lado. Muitas vezes são da mesma família. Quando Jesus falou dos inimigos do homem, ele não falou que esse inimigo estava fora de casa. Jesus falou que os inimigos do homem estavam dentro da sua casa. Quanto mais íntimo, maior é a inveja. Quanto mais íntimo, maior é a competição. Quanto mais íntimo, maior é a amargura. Quanto mais íntimo, maior é o medo. Quanto mais íntimo, pior é o humor ácido. Quanto mais íntimo, maior é a capacidade de fazer dano. Muitos aqui nesse auditório, muitos que nos assistem, já tiveram seus sonhos saqueados por pessoas que estavam do lado. Por pessoas íntimas, por pessoas que caminhavam juntos. Por isso que a dor é tão profunda. Porque se é um estranho, se é uma pessoa de fora, a gente releva, a gente consegue deixar de lado, mas é aquele que caminha junto conosco, é aquele que muitas vezes é de sangue, é aquele muitas vezes que caminha, comunga conosco, na mesma comunidade de fé, está sentado no nosso lado, diz que nos ama, diz que está conosco, mas na verdade está procurando matar, roubar ou destruir os nossos sonhos. Como se blindar dos ladrões de sonhos? Como permanecer firme no processo que Deus tem para você? Como você pode agora se manter vivo e não entrar em coma na sua jornada da vida? Tem alguns passos que José nos ensina de uma forma muito interessante. E o primeiro é este aqui.
Aprenda a discernir o que é o seu desejo e o que é o sonho de Deus. Isso é um ponto importante. Porque em muitos momentos nós confundimos os nossos desejos com os sonhos de Deus. Só que tem uma diferença. Os nossos desejos são imediatistas, os nossos desejos muitas vezes são egoístas, os nossos desejos muitas vezes eles são imediatistas. Mas os sonhos de Deus, que Ele tem para você, geralmente ele se desenrola através de um processo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2:13, ele diz o seguinte: é Deus que opera em vocês tanto desejar, o sonhar, quanto efetuar, o realizar desse sonho, de acordo com a sua boa vontade. Você pode sonhar, mas os sonhos de Deus, é Deus que coloca dentro do seu coração, mas não somente isso, Ele se encarrega em realizar esse sonho, através de processos, e você precisa discernir. Porque tem muita gente caminhando pela vida, achando que o sonho dele é o sonho de Deus. Aqui para nós, qual é o seu grande sonho? Qual é o seu mais belo e sublime sonho? Pense aí. Analise. O que é que você tem sonhado para os próximos anos? O que você tem desejado para o fim da sua vida? O que é que você tem desejado para os seus filhos na área profissional, na área conjugal, ministerial, na área de saúde, na área de caminhada espiritual? Qual é o teu mais belo sonho? Deixe-me falar uma coisa muito séria. Esse sonho não é nada perto do sonho de Deus para a sua vida. Os sonhos de Deus são infinitamente maiores que os nossos sonhos. Deus, através do profeta, ele diz: olha, porque os meus pensamentos em definitivo não são os vossos pensamentos, os meus planos não são os vossos planos, os meus caminhos são muitos mais altos que os vossos caminhos. Por mais que você sonhe, esse sonho ele vai ser pequeno perto do que Deus tem para a sua vida. É preciso você saber discernir. E interessante que o menino José, com 17 anos, era um garoto, cheio de esperanças, cheio de sonho. Eu fico me perguntando quais eram os sonhos dele. O que ele desejava? Mas desde cedo José, ele sentia muito peso, muita opressão vindo de fora. E muito cedo também, ele soube discernir os sonhos de Deus para ele. Só que ele cometeu um equívoco. E aqui vem a segunda dica em relação a você se blindar contra os ladrões de sonhos. José, ele não soube guardar o sonho para ele. O segundo ponto é esse aqui. Aprenda a guardar os seus sonhos, os sonhos de Deus. Aprenda a guardar para você. Não é todo mundo que está preparado para ouvir o que Deus tem para você. Não é todo mundo que está pronto para ouvir o que Deus vai derramar sobre sua vida. Você tem que ter prudência, você tem que ter sabedoria. E José agora, muito novo, ele não teve sabedoria quanto a isso. Ele chega, fala o seu sonho para todos os seus irmãos e seu pai. Só que tem um detalhe, a Bíblia fala, quando você dá uma olhada no contexto ali do capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que ele falava dos seus sonhos, seus irmãos se iravam, porque não comportavam a grandiosidade dos sonhos de Deus para José, mas Jacó guardava aquilo no seu coração, porque Jacó conhecia o Senhor. Jacó tinha lutado com o anjo, Jacó era o Jacó, aquele que ele tinha visto os seus pais adorarem aquele Deus, e Jacó conhecia o Deus Jeová. Jacó tinha discernimento da grandiosidade do sonho de Deus para José. Só que José foi imprudente em abrir a boca dele em falar para os outros. Quantas bênçãos você não perde por conta da sua boca grande? Quantas vezes você não alimentou o invejoso com a sua fala? Provérbios capítulo 20, verso 19, diz o seguinte: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Provérbios 13, verso 3, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Fecha a tua boca, como diz no Nordeste, fecha a tua matraca.
Você fala demais. E os ladrões de sonhos, eles vão pegar a tua fala e vão virar ela contra você. Eles vão pegar aquilo que é sublime de Deus para você e vão distorcer. Seja prudente, tenha sabedoria, simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Foi o que Jesus falou. Peça a Cristo, peça a Deus a prudência da serpente e mantenha a sua boca fechada. Tem sonho que Deus revelou para você, não foi para a torcida do Flamengo, não foi para a igreja, não foi para o teu vizinho, não foi para o teu parente, não, foi para você. Tenha prudência e feche a sua boca, porque os ladrões de sonhos, eles estão ali, à espreita, esperando ouvir o que vai sair dos teus próprios lábios. E a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na ponta da língua, e que nós nos alimentamos daquilo que nós falamos. Por isso, em especial você que se sente vítima da inveja, cuidado. Se certifique que você não está falando demais. E também outro detalhe, não tenha medo de inveja não. Tem muito crente que tem medo de inveja. Tem crente que tem um medo de inveja, que é um negócio impressionante. Porque a inveja é destruidora. A Bíblia fala que a inveja, ela é implacável. Ela é destruidora, de fato. Só que eu tenho uma visão muito particular sobre inveja. E eu quero falar aqui de sonhador para sonhadores. Quanto mais invejarem você, glória a Deus, porque inveja na vida do cristão nada mais é do que o atestado da bênção de Deus sobre a sua vida. Se estão te invejando, é porque eles estão vendo a bênção de Deus que paira sobre você. Por isso, glória a Deus pela inveja. Que invejem! Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar desesperado quando o destruidor de sonhos chegar te invejando. Glória a Deus, ele está vendo a bênção de Deus na minha vida. Isso é atestado de que eu sou uma pessoa abençoada. Isso é um atestado de que Deus está derramando a graça dele sobre minha vida. Eu não preciso temer, porque isso por si só já é uma blindagem. Mas, apesar de você ter essa consciência, prudência de serpente, não fale. Não fale dos seus sonhos. Terceiro ponto para você se blindar em relação aos ladrões de sonhos. Entenda que todo sonho, ele tem etapas e você tem que discerni-las. Todo sonho que Deus te dá tem etapas, e etapas muito bem definidas. Eclesiastes capítulo 8, verso 5, o sábio Salomão, ele diz o seguinte: o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo certo de fazer as coisas. Existe tempo para tudo. E o sonho, como ele é um processo, ele tem um tempo específico para se concretizar. Não é simplesmente um passo de mágica, como nos contos do Aladim, que aparece o gênio da lâmpada e faz ali, no piscar de olhos, o sonho se realizar. Não é bem por aí. Os sonhos de Deus geralmente se desenrolam em forma de processo. José tem 17 anos quando Deus lhe dá os sonhos. E ele vai realizar esses sonhos de forma plena lá na casa dos 30. Passou-se todo um tempo para José realizar aqueles sonhos que Deus tinha lhe dado. Ele teve que passar pela mão dos seus irmãos que intentaram matá-lo, ele teve que passar por um poço profundo, ele teve que passar na mão de mercenários do deserto, ele teve que passar pela casa de Potifar, teve que passar pela humilhação da calúnia da mulher de Potifar, teve que passar pela prisão, teve que passar pelo esquecimento do padeiro, do copeiro do rei, teve que passar por várias etapas. E é assim na nossa vida quando nós começamos a entender que todo sonho carrega em si um processo, e os ladrões de sonhos vão tentar sabotar esse processo em nossas vidas. Quais são esses processos? De forma bem condensada, geralmente Deus te prepara para a bênção que Ele quer te dar. Deus, Ele não vai te dar uma bênção sem você estar pronto. Deus poderia entregar a direção do Egito na mão do rapaz José, de 17 anos. Poderia ou não poderia, pelo poder dele? Claro que poderia. Mas Deus preparou José durante todo um tempo, durante severas provações, para moldar nele um caráter
moldar nele uma estrutura que fosse capaz de comportar o sonho de Deus para ele. Porque existem bênçãos que, se você não estiver pronto, ela vai te devorar, ela vai te destruir, ela vai te arrebentar no meio. Existem bênçãos que, se chegar na tua vida, no teu tempo, vai te desviar da presença dele, vai te fazer esquecer do Senhor, vai te levar a cair diretamente na mão de saqueadores de sonhos. Mas quando você se submete ao processo, quando você se submete à preparação, e Deus te prepara de várias formas, meu querido, principalmente através de pessoas, principalmente através de situações adversas, aí o que ocorre logo em seguida, depois que Deus te prepara? Você começa a conquistar. Você começa a conquistar coisas que antes pareciam impossíveis, pareciam distantes, pareciam inimagináveis. Deus começa a fazer agora para você conquistar aquilo que Ele tem para você. Porque apesar do sonho ser de Deus, a conquista ela é sua. A terra prometida, Deus prometeu ao povo, mas o povo teve que conquistá-la, e na fase de conquista também é muita batalha, é sangue, suor e lágrimas, mas faz parte do processo. E uma vez conquistado o seu sonho, chega a hora de você desfrutar dele, chega a hora de você usufruir daquilo que Deus te deu. Mas toda bênção, meu querido, todo sonho, quando se realiza e se transforma, se converte em bênção, ele tem prazo de validade. Toda bênção debaixo desse céu tem um prazo de validade. E aí, depois que nós passamos da fase de preparação, de conquista, de usufruto, agora nós temos que nos abrir para o novo de Deus. Porque Deus sempre está fazendo você sonhar. Porque Deus quer que você esteja vivo o tempo todo. Os ladrões de sonhos, eles tentam entrar nesse processo aqui. Eles tentam te atrapalhar no momento de preparação. Eles tentam te desestimular no momento de conquista. Eles dizem que você não é digno, que você não é capaz, que você não consegue. Eles dizem que você nunca vai alcançar, que a tua família não alcançou. E quem é você para alcançar? Eles dizem que ninguém nunca conquistou, e por ninguém nunca ter conquistado, você não vai conquistar. Eles começam a falar tantas coisas e a alma começa agora a titubear. Mas quando nós estamos firmes no Senhor, a fé, ela nos leva adiante. A fé nos impulsiona para ir em frente. A fé nos leva a galgar os degraus que Deus quer que galguemos para chegar no melhor dele para a nossa vida. Não ignore as etapas dos seus sonhos, mas saiba que sempre terá desafios. Os ladrões de sonhos sempre estarão à espreita. Mas também você precisa aprender a reagir. Aprenda a reagir. Os ladrões de sonhos, eles sempre vão te provocar. Assim como os irmãos de José intentaram no primeiro momento com deboches, no segundo momento desmerecendo, humilhando, no terceiro momento intentando contra a vida dele, da mesma forma os ladrões de sonhos vão fazer isso com você. Palavras de desincentivo, palavras de humilhação, xingamentos, impropérios, coisas pesadas vão ser ditas contra você. E como que você pode reagir? Existe uma arma poderosíssima dentro da Bíblia que você pode usar com fartura contra os ladrões de sonhos. E essa arma é o silêncio. Quando você fecha a sua boca, quando você se cala, você não tem noção do poder que tem sobre sua vida. Você não tem noção como que o inimigo ele fica confuso. Você não tem noção como que aqueles que querem matar, roubar ou destruir o seu sonho, como eles ficam perplexos. Imagine agora, dos 17 até a casa dos 30, José sumido. Imagine a cabeça daqueles irmãos que intentaram fazer o mal contra ele. José estava calado, e olhe que José, e muitas vezes ele teve a oportunidade de voltar lá na terra do seu pai e jogar muitas coisas na cara dele. Enquanto próximo de Potifar, antes da calúnia da mulher de Potifar, ele poderia virar para Potifar, que era oficial do rei, e falar o seguinte: olha, vamos lá comigo na terra da minha parentela, que eu quero dar uma lição nos meus irmãos. Ele poderia fazer isso.
Ele poderia também, enquanto administrador do Egito, fazer a mesma coisa, mas ele não fez. José ficou calado ao longo dos anos. E isso é uma lição preciosa para nós. Mais uma vez, Provérbios 17, 28 diz o seguinte: até o insensato, ele se passa por sábio se ele ficar calado, e se ele contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até um tolo, quando ele fecha a sua boca, ele parece ter sabedoria. O que dirá você que é servo e serva do Senhor? Aprenda a usar o silêncio em seu favor. Como é que está seu sonho? Pergunta o ladrão de sonhos. Como é que estão os seus projetos? E aquilo que você falou que estava conquistando, como é que está? Fique calado. Confunda o inimigo com o seu silêncio. Confunda o inimigo com o seu sumiço. Tem horas que temos que sumir do radar de algumas pessoas. Mas tem gente que é muito inocente, muito ingênuo espiritualmente. Ele começa a ser abençoado, ou às vezes começa a conquistar, e a primeira coisa que ele faz é postar. Nada contra quem posta, mas saiba o que você anda postando, porque o diabo tem Instagram, o diabo tem rede social, os ladrões de sonhos têm rede social também, e eles estão olhando, e eles estão fermentando, intentando mal contra você. Some, meu irmão. O que Deus tem para você é para você, e para quem está ao teu redor. Usufrua em silêncio, tenha sabedoria, tenha discernimento. E caminhando para a parte final da minha palavra, entenda também que não importa o tamanho dos sonhos de Deus para você, ou o absurdo que eles parecem ser. Não precisa ter medo, porque muitas vezes os sonhos de Deus nos assustam. Muitas vezes os sonhos de Deus, quando revelados, nos dão temor. A gente pensa assim: como que eu vou conseguir manter isso aqui que Deus me deu? Porque toda a bênção que Deus derramar sobre sua vida, qualquer bênção, vai precisar de manutenção. Pensa na bênção de um filho. Olha que bênção. Mas pensa na manutenção de um filho. Escola. Não precisa de pensar de escola, não. Vamos pensar em fralda, leite, plano de saúde, a começar do parto. Um carro. Que bênção um carro. Deus te dando o carro, mas aí você pensa IPVA, seguro, pneu, lavagem. Um casamento, imagina Deus te dando uma pessoa que vai caminhar com você para o restante da tua vida. Olha que bênção, meus queridos. Mas pensa na manutenção disso. Principalmente você, meu irmão, que é do sindicato aí. Você sabe que essa mulher que está do teu lado, ela não é barata não, né? A manutenção é cara. Mas tem uma boa notícia para você. Quando Deus nos promete uma bênção, Ele também dá suprimento para que você possa manter essa bênção na tua vida. Glorifique a Deus por isso. E eu ouvi só as irmãs glorificando, que bênção. Deus te dá suprimento para que você possa manter o sonho que Deus está te dando. Não precisa ter medo. Toda bênção ela vai te exigir manutenção. Toda bênção vai exigir atenção, mas toda bênção vai ter provisão. Se Deus te deu, não se preocupe. Deus vai suprir. Deus cuida dos seus. Um dos nomes do Senhor um dos títulos do Senhor no Antigo Testamento é: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Jeová Jirê, o Deus que provê e provê sempre. Não precisa ter medo. E por último, entenda que para viver os sonhos de Deus, alguns sonhos seus precisam morrer. Como eu falei anteriormente, eu fico me perguntando quais eram os sonhos do menino José. O que aquele menino tinha em mente? Será que ele imaginava chegar tão longe? Será que ele imaginava ter crescido tanto dentro do reino que era referência da época? O fato é que muitos sonhos de José ficaram pelo caminho. E no realizar do sonho de Deus na sua vida, muitos sonhos ficarão pelo caminho. E aqui eu conto uma história particular minha e da Adriana. Não sou muito de abrir vida pessoal, mas eu acredito que isso daqui ilustra muito bem o que eu quero falar. Nós estávamos recém-casados.
Tudo muito bem alinhado, 3 anos de casamento, estávamos alinhados, prontinhos para engravidar. E viramos um para o outro e falamos assim: olha, eu acho que chegou a hora de nós engravidarmos. E nós começamos a orar e a praticar, se é que você me entende. Começamos a pedir a Deus um filho, começamos a pedir e nada. A Adriana começou a fazer todos aqueles procedimentos que as mulheres fazem antes de engravidar. E eu sei que tempos depois o médico dela me chama e fala assim: Walter, tecnicamente a sua esposa, ela era para engravidar com um espirro seu. Se você espirrasse, era para sua esposa engravidar. Foi assim que ele falou. De tão pronta que ela está. Só que isso não está acontecendo. Vamos dar uma olhada? Vamos fazer alguns exames? Prontamente, fiz o exame e descobri que não podia ter filhos. Aquilo foi pesado. Locutor amigo, foi pesado. Começamos a orar, pedir a Deus, o Deus de milagres. Tínhamos o nosso sonho. Vamos orar, vamos buscar a Deus. E nesse momento, os irmãos bem intencionados, aqueles que nos ajudam, existem os ladrões de sonhos, mas existem os amigos de sonhos. Muitos chegavam e falavam assim: olha, a gente está ajudando vocês em oração. Teve um irmão que ele chegou muito bem intencionado e ele falou assim: Walter, você precisa fazer um Chernobyl. Eu disse: Chernobyl? O que é Chernobyl, rapaz? Ele disse: é uma mistura que você vai tomar de manhã em jejum. Você vai pegar ostra, você vai pegar cúrcuma, você vai pegar cominho, pimenta do reino e vai comer toda manhã em jejum 3 daquelas ostras de manhã, e à noite você vai praticar. O Chernobyl dá certo, né? É por isso que eu estou com 5 filhos lá em casa. É o tal do Chernobyl, até isso apareceu. Mas eu não tentei o Chernobyl, não. Buscamos, pedimos, oramos 2 anos pedindo a Deus e nada. No fim desses 2 anos, eu lembro que nós oramos, chegamos um dia do culto, eu disse: Adriana, eu vou parar de orar, Deus não quer fazer o milagre. Eu entendi isso. E eu e a Adriana, nós somos da área de terapia e nós não temos perfil para adoção. Nós já trabalhamos com questão de adoção e nós temos uma visão muito prática, muito própria sobre isso e não temos visão para adoção. Admiramos quem adota, admiramos quem tem um perfil, mas o fato é que para adotar você tem que ter um perfil e nós não temos esse perfil. E nós começamos a nos angustiar. Deus, como nós podemos viver sem filhos? Nesse período nós tivemos um retiro de casais. E nesse retiro de casais, o pastor Dinarte Barradas, que é o pastor de paternidade da Universidade da Família, que tem um Casados para Sempre. Eu não sei se a igreja aqui tem cursos da Universidade da Família. Ele estava conosco. Nós falamos o nosso drama para ele e aquele pastor, ele virou para mim, comigo e a Adriana, depois de uma longa hora de conversa, ele bateu no meu peito e ele falou assim: Walter, para você ser pai, você não precisa ter filho. Lembre-se disso. Foi a primeira fala de Deus. Naquela semana nós fomos visitar um pastor da nossa igreja que estava com a sua esposa hospitalizada num caso grave de dengue. Ela estava no hospital. E quando nós visitamos aquele pastor, o pastor Sérgio Freitas, no final da visita, ele saiu no corredor conosco e ele virou para mim, ele sabia da nossa história, e ele virou para mim e ele falou assim: Walter, quantos filhos eu tenho? Eu disse: 3. Quanto deles você viu aqui dentro? Eu disse: nenhum. Ele disse: Walter, filho não é garantia de nada. Pacifica o teu coração. Foram essas 2 palavras. Meses depois, o que Deus fez? Fui consagrado a pastor. Pastor de adolescentes. Ganhei 30 filhos de uma vez, eu e a Adriana. E desde então temos um monte de filhos na fé. E aquilo que era frustração lá atrás, hoje, anos depois, eu e a Adriana glorificamos a Deus, porque o nosso sonho foi frustrado, mas o sonho do Senhor prevaleceu para a nossa vida. E eu louvo a Ele por isso. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Até para desistir, você tem que ter fé. Até para abrir mão do teu sonho, você tem que ter fé de que o Senhor dos sonhos, esse sim tem o melhor para você. E hoje, eu e a Adriana temos o deleite, o prazer, a alegria de não termos filhos dentro do nosso contexto, porque entendemos o que o Senhor quis para nós.
Como é bom quando nós nos alinhamos aos sonhos de Deus, mesmo que os nossos sejam frustrados, porque os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Não fique com medo se você ao longo do caminho tem que abrir mão de algum sonho. Não fique receoso se você precisa deixar alguma coisa pelo caminho. Não precisa ter medo. O Senhor está te conduzindo para o caminho muito melhor, muito excelente. Nós tivemos a dádiva, a Igreja Evangélica Brasileira, alguns anos atrás, teve a dádiva de ter uma grande líder espiritual chamada Ludmila Feber. Eu chamo o grupo de louvor à frente, por favor, para se posicionar. E a pastora Ludmila Feber, ela fez um belo louvor sobre sonhos. E eu gostaria, antes de orar por você, eu gostaria que você cantasse esse hino junto com o grupo de louvor, porque fala sobre ladrões de sonhos. Mas ela nos estimulou a lutar. E vocês conhecem a história da pastora Ludmila Feber. Ela lutou durante anos contra um câncer muito agressivo. Mas ela dizia em uma de suas palestras e suas pregações, ela dizia que nunca parava de sonhar o melhor de Deus para ela. Ela não deixava de ter esperança todo dia que ela acordava, mesmo que aquele dia fosse prenúncio de um dia tenebroso para ela. Ela não deixava de sonhar, ela não deixava de acreditar. Não desista dos seus sonhos, principalmente aqueles que Deus te deu. Não precisa ter medo, porque tem a provisão do Senhor. Podem tentar roubar, podem tentar matar, podem tentar destruir, mas entenda que todo aquele que tentar roubar o seu sonho vai ter que tirar da mão dele, porque é ele que está te dando. Por isso você não precisa ter medo. Se coloque em pé. Vamos cantar junto com o grupo de louvor essa bela canção. Reflita na letra e logo em seguida eu volto para orar com você. Seus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. É tua visão. Olha só, nós estamos no culto de juventude, não é isso? Vocês estão cantando fracos demais, os sonhadores não estão presentes. Cante com a sua alma, cante com a sua alma e deixe o Santo Espírito reativar os sonhos dele dentro de você. Se eles tentaram roubar os seus sonhos, se seu coração está ferido, o Senhor está aqui. Então vamos cantar com alegria, com ânimo, com fôlego. Vamos lá, novamente. Estamos no culto de juventude, lembre-se disso. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu
desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos. Acredite nessa promessa, Ele está restaurando. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu quero chamar você aqui à frente, você, sonhador que está ferido, você que estão tentando roubar, matar ou destruir os seus sonhos, ou você que já não sonha mais, está em coma, você quer reviver. Vem à frente no altar do Senhor, cantando essa canção mais uma vez, e venha crendo, adorando, glorificando, porque no meio do sonho, por mais difícil que seja, o Senhor, Ele quer restaurar. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, que eu não falei aqui durante a mensagem. Uma das categorias de sonhos é o pesadelo. Todos vocês aqui já tiveram um pesadelo. E na vida espiritual nós temos pesadelos também. Pesadelos são sonhos aflitivos, são sonhos desesperadores. Mas fisiologicamente falando, sabe o que significa? Toda vez que o teu cérebro interpreta que alguma coisa está entrando em colapso no teu corpo, ele vai dar um pesadelo para que você possa acordar. É por isso que você acorda com o coração disparado, respiração ofegante, porque você está correndo risco de alguma forma. Quando você tiver pesadelos na sua vida espiritual, quando o sonho estiver turvo, pesado, saiba, Deus está te despertando, e você precisa agora, mais do que nunca, crer naquele que é dono de todos os sonhos. Esta noite Ele está aqui para restaurar sonhos, para curar, para trazer vida novamente. Abra o seu coração e adore ao Senhor. Então continuemos, vem à frente enquanto cantamos novamente esse louvor com ousadia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não parem de sonhar, rapazes. Não parem de sonhar. O que Deus tem para vocês, vocês não têm nem noção. Minha senhora, não pare de sonhar. Não é o fim não, Deus tem muito ainda. Deus tem tanto para realizar. Quantos sonhos Deus não já realizou na sua vida, minha irmã? Tem mais ainda para você. Tem muito mais de Deus para você. Meu irmão querido e amado, quantos sonhos estão dentro do teu coração, e quantos o Senhor ainda vai contemplar. Meus irmãos aqui da minha direita, quantos aqui que estão com sonhos destruídos que ficaram pelo caminho? Deus está restaurando sonhos aqui essa noite. Deus está restaurando histórias. Deus está brotando sementes que você achava que não tinha mais vingado. Tem sonho para vocês. Casal com esse bebê lindo aqui na minha frente. Olha quantos sonhos eu tenho para essa criança. Olha que dádiva ela é para vocês. Quanta cura ela está trazendo para a vida de vocês. E quanto mais ela vai trazer.
Confie, acredite. Mãe que está angustiada com aquele filho que está longe dos caminhos do Senhor, pode estar longe de você, mas do Senhor não. Não pare de sonhar. Você e sua casa vai servir ao Senhor. Você e sua casa vai servir ao Senhor. Pibara amada, e como igreja, que sonho vocês estão almejando agora de ter um pastor? Deus já escolheu, já está a caminho. Se abram para o sonho de Deus para Pibara, que é muito grande. Não deixe de sonhar. Não deixem roubar os seus sonhos. Não deixem de sonhar. Não deixem de sonhar. Mas acreditem, o melhor de Deus ainda está por vir. E para muitos aqui, essa noite é apenas o começo. Então oremos ao Senhor. Senhor, Deus de todos os sonhos, Deus Todo-Poderoso, Senhor da criança, Senhor do ancião, estamos aqui, ó Deus, diante do teu altar, homens e mulheres sedentos, ó Deus, dos teus sonhos, homens e mulheres, ó Deus, que um dia sonharam os teus sonhos, mas que foram saqueados, que foram roubados, ou até desanimaram ao longo do caminho. Deus Todo-Poderoso, restaura sonhos aqui essa noite. Restaura, ó Deus, a alegria novamente em confiar de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Contempla o coração dos teus filhos, ó Deus, os planos mais sublimes deles, que eles possam entender que o Senhor tem o melhor para eles. Contempla famílias, contempla sonhos, contempla projetos, ó Deus, e repreende toda e qualquer fúria de ladrão de sonhos, toda e qualquer fúria daqueles que se levantam tentando desanimar os teus filhos, mas que essa noite a unção de ousadia, a unção de poder que vem dos céus pelo Santo Espírito possa estar com cada um aqui essa noite de maneira muito especial. Aos que ministram o louvor, que também tem muitos sonhos, que a bênção do Senhor continue abundando na vida e nos sonhos, projetos de vocês, que a Pibara enquanto igreja possa sentir o mover do Espírito de Deus gestando os sonhos dele no meio da igreja. E eu posso dizer com toda certeza, confiado no Senhor, que dias de glória virão sobre essa comunidade para a honra e glória do Senhor dos sonhos, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Para aqueles que estão com medo, ó Deus, com medo de faltar a provisão, com medo de faltar a manutenção daquilo que tu já entregaste, Senhor, pacifica o coração dos teus filhos, que eles entendam que o Senhor é dono da prata e do ouro, que sempre vai haver recurso quando se tem propósito, sempre vai ter recurso quando se tem sonho que vem dos céus, que possamos confiar na tua graça, manutenção, e assim, ó Deus, o teu nome continuará a ser glorificado aqui em Aracruz, aqui na Pibara. E assim, ó Deus, nós glorificamos o teu nome, dizendo que o Senhor é o Senhor dos nossos sonhos, e nós não vamos desistir deles, porque o Senhor não desistiu de nós. É no nome de Jesus que nós oramos, já crendo e já agradecemos. Amém e amém. Não pare de lutar, não pare de adorar, continue a sonhar, que você vai ver a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.